Olá, boa tarde! O meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beers e hoje eu vou-vos dar a opinião dos livros que tenho lido agora em maio. Ora bem, isto é sendo um bocadinho um formato diferente porque vamos quase a meio de maio e eu já li alguns livros, não vou incluí-los todos agora neste vídeo de opinião, portanto vocês vão ver clipezinhos de livros de opinião. Ora bem, vamos começar com um que eu não tenho aqui, mas que vou deixar aqui a capa, que é A Viúva e o Papagaio, de Virginia Woolf. Eu já há uns tempos que andava bastante curiosa por ler Virginia Woolf, e então fui à biblioteca e requisitei um que é uma história ilustrada para crianças, está no Plano Nacional de Leitura e é recomendada às leituras do 5º ano, se não estou em erro. E para começar gostei das ilustrações, são ilustrações muito simples e gostei bastante da história. É uma história muito curtinha, lê-se bastante rápido. E a moral da história é que devemos tratar bem os animais, portanto fala sobre o amor que se tem aos animais e eu achei uma ternura, achei super comovente o conto e muito, muito, muito interessante para ler para crianças. Depois li também, trouxe também da biblioteca este, que também é da Virginia Woolf, que é A Casa Assombrada, e estes são vários contos. Ora bem, para começar, isto é um pós-fácio que, na minha opinião, deveria ser um prefácio. Porquê? Como eu não estou dentro da escrita da Virginia Woolf, eu comecei a ler isto assim um bocado às cegas. E no final, nesse pós-fácio, é explicado um pouco da vida dela, também há excertos da carta que ela deixou antes de se suicidar e frases soltas. E explica um bocado a vida dela de uma forma muito resumida e o que é que possivelmente a terá levado a cometer o suicídio, não é? Pronto. E então eu achei que isto deveria ser no início, até porque fala também dos contos e como é que os contos se interligam com essa decisão. Isto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 6 contos, portanto A Marca na Parede, A Casa Assombrada, Segunda ou Terça-feira, Lapim, Lapinova, A Duquesa e o Joalheiro, O Legado. Depois tem um resumozinho e tem o tal pós-fácio. Houve contos aqui que eu gostei muito e foi A Marca na Parede, foi logo o primeiro, eu dei-lhe 4 estrelas a este conto. É muito... Por um lado é muito angustiante porque é a história de uma mulher que vê uma marca na parede e que fica obcecada e cada vez que olha para ela dá aso a reflexões diferentes sobre a vida dela ou sobre a humanidade e então isso torna-se um pouco angustiante. Este conto é um conto muito introspectivo. Outro que eu também gostei bastante... onde é que ele está? Era aqui a seguir, exato. O Vestido Novo é um que falta aqui no índice, engraçado. O Vestido Novo também, eu gostei bastante do conto e dei-lhe, deixem-me cá ver, eu acho que lhe dei os 4 estrelas ou 3 estrelas e meia. Eu depois deixo aqui em baixo nos comentários o link para o Goodreads e lá tenho a minha review um bocadinho também mais completa. O Vestido Novo é contado em primeira voz por uma rapariga que pronto, tem muitos problemas e a ação passa-se numa festa e ela leva um vestido novo para ela, mas que já é um vestido já muito antigo, que era da mãe dela e portanto já está fora de moda. E fala sobre toda a insegurança que ela tem nessa festa, a falta de autoestima e a maneira como ela deixa que isso a afete. Porque ela começa a ficar um pouco paranoica e vê toda a gente olhar para ela e certamente está toda a gente a dizer mal dela e do vestido dela e porque é que ela fez isso. E ela começa também a perguntar, mas por que raios é que eu vim se eu já sabia que isto ia ser assim? E então também é um bocado desesperante nesse sentido, mas está muito bem escrito. Depois houve aqui outros contozinhos que eu gostei menos, e são estes do meio. Casa Assombrada, Segunda ou Terça-feira, Lapim, Lapinova, são um pouco confusos de ler. E alguns são mesmo muito curtos, têm 3 páginas e eu não consegui, quer dizer, o Joalheiro também, não consegui ter qualquer conexão a estes contos e não achei piada nenhuma, então dei-lhes 2 estrelas ou 2 estrelas e meia. Depois o Legado também está muito giro, que fala de uma história de traição e adultério, e pronto, e está muito bem feito.
O que eu depois andei a investigar um bocadito é que estes não foram... Recomendo não começar a ler Virginia Woolf pelos contos, porque estes contos são pensamentos soltos dela, e alguns ela ainda foi muito no início e então ainda não tinha encontrado a forma dela de escrita. E então por isso é que também são um pouco confusos. De qualquer das maneiras é uma boa leitura, são rápidos de ler, portanto são coisas muito pequenitas, há uns bons, há uns menos bons. No geral eu dei 4 estrelas a este livro porque eu gostei bastante da introdução. Vou procurar mais livros da Virginia Woolf, com certeza, porque gostei bastante. Depois vou-vos falar também deste que é We Should All Be Feminists, da Chimamanda Ngozi Adichie. E pronto, eu tenho visto vídeos de opinião sobre este livro e fiquei bastante interessada. O feminismo me interessa bastante, eu considero-me feminista desde, sei lá, praticamente comecei a andar. Ou isso ou um bocadinho de teimosia. Não, eu luto muito pela igualdade de géneros, é coisa que me deixa os cabelos em pé, certo tipo de situações. E eu sou daquelas mocitas que se vivesse há um século atrás ou dois era capaz de queimar o sutiã só para mostrar o meu ponto de vista. Pronto, e continuando. Eu dei-lhe 5 estrelas, isto é uma leitura que muita gente deveria fazer. Não só para terem um contacto mais direto com o feminismo e realmente perceberem a essência do feminismo, que não é só o contrário do machismo, é muito mais do que isso. Também era importante a pais, educadores, professores, nem que seja só dar uma olhadela e tentar discutir alguns destes pontos essenciais com as crianças, porque isto é uma boa base para uma educação e para chegarmos a um ponto em que nem sequer necessitaríamos da palavra feminismo. Mas pronto, isso é outra discussão. Ora bem, isto são compilações ou extrações de textos da Chimamanda, que ela fez uma TED Talk sobre este tema e então eles transformaram isso em livro, portanto são bocados de texto muito curtinhos e que parece uma conversa com alguém do género: se eu vou tomar café com uma amiga minha, não a vejo há muito tempo, e pá, olha, te lembras de quando éramos mais novas e isto acontecia assim e assado? É um bocadinho assim nessa onda. Mas os conceitos vão sendo introduzidos de uma forma muito, muito suave, muito direta e também muito, muito importante. É totalmente falado sem arrogância por parte da Chimamanda, sem querer parecer maior ou melhor que os outros, e lá está, é essa a essência do feminismo, é sermos todos iguais. É um bocadinho o conceito de equalitário, se quiserem tentar perceber dessa forma. Mas isto abana fundações, por assim dizer, porque há coisas que tomamos como certas, e isso vem da educação, e essas coisas, quando tomamos como certas, nem sequer as pomos em causa, porque não pensamos nelas, tomamos como adquiridas. E então ela tem aqui uma frase que diz que "These are little things, but sometimes it is the little things that sting the most." E é verdade. Aqueles pequeninos pormenores são aqueles mais lixados, por assim dizer, e são aqueles mais difíceis de mudar, por vezes. E acompanham-nos a vida inteira, portanto o ditado de pequenino que se torce o pepino tem alguma razão de ser, não é? Porque depois, quanto mais velhos, mais hábitos nós temos, mais nos acomodamos às situações e mais difícil é de mudar. Portanto, eu recomendo a leitura. Isto é uma coisa muito pequenina. Eu já tinha começado a ler o Purple Hibiscus dela, mas com muita vergonha minha ainda não o terminei, mas vou terminar. Ela é uma autora que eu gosto bastante da forma como ela escreve e com certeza que vou ler mais dela. 5 estrelas. Ora bem, durante o mês de maio eu li 11 livros, mas tenho aqui umas graphic novels e uns livros assim fininhos, portanto não foi mal. Começo já por esta, que foi este livro foi a Elisa que me emprestou, que é a Inês de Maria João Fialho Gouveia. Foi no seguimento do projeto dela, o Story Kisses. Eu tinha lido a minha querida Inês, vi a opinião do livro dela sobre a Inês e gostei bastante, e vou deixar aqui o link em baixo sobre a minha opinião mais detalhada deste livro, depois quando sair. Li também uma graphic novel, a Nimona, da Noelle Stevenson. Isto é um YA dentro das graphic novels, tem um traço muito bonito mesmo
e é uma história hilariante. Eu vou também deixar o link para o vídeo da opinião. Também li um conto de Haruki Murakami, O Sono. Ando-me a esquecer das estrelas, desculpem lá. A Inês teve 4 estrelas e meia e o Nimona teve 4 estrelas. E este teve 5 estrelas, pronto. Eu sou suspeita, gosto de Haruki Murakami, mas o final deste livro deixou-me assim, foi chapada na cara, foi assim uma cena espetacular. E também tenho um vídeo de opinião aqui em baixo. Depois, também tenho este que foi enviado pela editora, o meu obrigada mais uma vez, Daniel Silva, A Viúva Negra. Foi a minha estreia a ler Daniel Silva, gostei muito. Dei-lhe 4 estrelas. Também tem vídeo de opinião e também vou deixar aqui em baixo. E depois li um que vai aparecer aqui algures em e-book que se chama A Sombra das Palavras, que são vários autores portugueses. E o e-book foi baratíssimo e eu dei-lhe no total 3 estrelas. Algumas histórias são um bocadinho mais engraçadas do que outras. Eu vou deixar o post do blog que eu fiz, onde eu falo em cada história um bocadinho mais detalhadamente. Não muito, mas um bocadinho. Não pode ser muito porque os contos têm cerca de 4 ou 5 páginas, portanto são muito curtos, e se eu falar um bocadinho mais já estou a dar spoilers e já estou a contar a história toda. Mas aquelas sensações melhores ou piores que eu tive ao ler os contos, e então na soma disso deu no total 3 estrelas. Depois também tenho aqui ao lado um livro que eu li, que foi um livro para crianças, que é o Rumpelstiltskin. Eu não sei qual é a tradução disto para português, por acaso não estou a ver qual é que é o conto, porque não me lembro de ter havido em português nenhum conto que usasse uma menina que fia com uma espécie de anãozinho, duende, feito, não me lembro, pronto. Eu comprei um livro para crianças, eu dei-lhe 5 estrelas, a história é muito bonita, o final da história também é muito, muito bonito e recomendo bastante como livro de contos para crianças. Depois também li este, que até depois ofereci, porque não tinha lugar para ele nas estantes. Dei-lhe 3 estrelas. Chama-se We're All Wonders, ilustrado e escrito pelo R.J. Palacio. Portanto, é a versão gráfica do Wonders. O Wonders está na minha estante, também ainda não li. Tem críticas muito, muito positivas e dizem que é uma história muito bonita. Vai haver também agora o filme. Não sei se já estreou, se não, mas eu li esta versão ilustrada. É um livro muito curtinho também. E pronto, e gostei, foram 3 estrelas. E por último, a graphic novel que eu li foi, já cá faltava, né? Saga, volume 7. 5 estrelas novamente. Apesar disto estar agora a chegar a levar um rumo assim um bocado mais telenovela, porque devido também ao sucesso da série, não é? Eles estão a meter fillers e a arranjar mais histórias paralelas. Para mim continua a ser 5 estrelas. Eu adoro as personagens, adoro a cor, adoro o traço, adoro tudo nesta graphic novel. É assim uma cena fabulástica, pronto. Não é uma graphic novel para crianças, entenda-se. Existem aqui muitas cenas que não são para crianças, mais explícitas ou menos explícitas. Também a própria história não é muito complicada, mas tem algum grau de complexidade, e então isto para crianças acho que não. Mas recomendo vivamente, é uma das melhores graphic novels que eu já tenho lido nos últimos tempos. E foi só. Como eu disse, durante este mês foram 11 livros. 1, 2, 3 com 5 estrelas, hein? Espetacular. Não, 4 com 5 estrelas, 1 com 4 estrelas e meia, e foi a minha surpresa porque foi a leitura do romance histórico, que não é de todo o meu tipo de leituras normal. Livros da biblioteca, claro está, a biblioteca agora tem sido uma desgraça, com 4 estrelas, 4 livros com 4 estrelas e os restantes com 3 estrelas. O que foi bom porque eu não baixei das 3 estrelas, portanto este até foi um bom mês de leituras. Digam aqui em baixo se já leram algum destes livros, estão com vontade de ler. O que é que acham das graphic novels, se estão interessados? E da história para crianças, digam-me se alguém conhece este conto. Rumpelstiltskin.
Acho que é assim que se diz. Eu gostei bastante, mas não sei qual conta que é em português. Portanto, se alguém souber, que deixe aqui também em baixo nos comentários. Façam like do vídeo, subscrevam, não percam o wrap-up do próximo mês, que eu espero que seja tão bom ou melhor do que este. E boas leituras! Tchau!